Para nós cristãos, o nosso processo educacional é transformar o nosso filho à imagem de Cristo Jesus. Então, esse é o alvo. Quem meu filho precisa ser? Ser alguém com a imagem de Cristo Jesus. Custe o que custar. O inglês dele, a matemática dele, o que é preciso para você viver no mundo? Matemática, você precisa de matemática para viver no mundo? Fazer conta, receber o troco lá no supermercado, né? Você precisa disso? Não, não precisa. Não precisa. Tem muita gente que vive no mundo e não sabe fazer conta. É tomar perna para tudo que é lado. Mas não precisa. Não é fundamental. Agora, você precisa que alguém seja transformado à imagem de Cristo Jesus para viver nesse mundo? Isto é fundamental. O resto é um acréscimo, é um anexo, é uma melhoria na qualidade de vida do filho. Ele aprendeu o cálculo integral, é prioridade para ele viver nesse mundo. Ele aprendeu inglês, ele aprender o que quer que seja. É importante, muito importante, ser um bom profissional, receber um dinheiro para ter a sua família com dignidade. Isso tudo é muito importante e deve ser executado e seguido e almejado na nossa família, sem sombra de dúvida. Não é esse o meu ponto. O meu ponto é o que eu sublinhei aqui. O que é prioridade em detrimento de um contra outro? Porque a nossa vida ela é um processo de amadurecimento. Quando a gente nasce, embebido, intoxicado com a depravação total, que nós aprendemos lá em Teologia Reformada 1 no John Knox, que nós nascemos em puro pecado, é o pecado original. O mundo também está em pecado. Então, o processo de amadurecimento é transformar o homem que está nesse intoxicado de pecado em puro egoísmo, né? Em puro os olhos voltados só para si mesmo, é fazer com que ele desabroche para o mundo. Isso é o processo de amadurecimento, né? Se você observar uma criança, você vai ver que uma característica básica da criança é conseguir enxergar só um palmo na frente dela, né? Se tivesse criança aqui, ela subiria aqui no púlpito, ela não ia perceber que ela ia estar atrapalhando a aula, não ia perceber que tem um público aqui olhando ela. Ela não percebe o mundo externo a ela, ela só percebe o mundinho dela ali. Não é assim uma criança? E o que é amadurecer? Amadurecer é quando você pega esse olhar e amplia esse olhar de forma que ela possa olhar as circunstâncias da vida. Então ela amadurece, ela já consegue ver o público, ela consegue sair de si mesmo e olhar ela como se estivesse de fora dela, então não vai precisar mais ficar se vitimizando. Esse é o processo de amadurecimento. Você já viu que todo imaturo, ele fica se vitimizando, fica olhando só para si mesmo, olha para o seu próprio umbigo. É uma criança grande. E esse processo de amadurecimento, onde você pode sair de si mesmo, é justamente o que vai fazer com que você tenha mais facilidade de fazer as vontades de outro e não as suas próprias. Esse é o nosso alvo, fazer as vontades de Cristo. Então, desde cedo, você precisa estar preocupado única e exclusivamente em fazer com que seu filho amadureça. Ele se transforme em homem. Você veja o livro de Provérbios, a preocupação constante do instrutor proverbial, ao qual ele chama o seu instruendo de filho meu, né, muito provavelmente sendo o pai dessa criança. Preocupação constante é fazer com que esse filho amadureça, que ele ame a sabedoria, saia da tolice e entre no mundo adulto. Eu costumo brincar com minha filha, que é jovem, né? Olha, se você quiser fazer alguma coisa de boa para a sua vida, deixe de ser jovem, né? Abandone a tolice e busque ser adulto. Não vamos muito longe, não. Aqui na igreja você tem no grupo de jovens, você tem gente com 25, às vezes, sei lá, até 30 anos, está no grupo de jovens. A pessoa não sente vergonha, ela sente orgulho. A síndrome do Peter Pan, né? É aquele adulto que vem com o boné para trás, roupinha de skate, eu sou jovem, né? Sente orgulho. Por que ele sente orgulho e não vergonha? Porque o nosso mundo e a nossa igreja que eu digo não é a primeira IPI, é a igreja geral, ela acha isso tudo muito bacana. É essa intoxicação secular que invadiu a nossa cosmovisão cristã, né? Bem, eu estava dizendo que a educação das virtudes é uma poderosa ferramenta para o amadurecimento espiritual para quem deseja ser forjado à imagem de Cristo. Então, recapitulando, tarefa do pai
e a da mãe é educar o seu filho e não da escola, né? Na verdade, começa aí uma disputa entre quem vai educar o seu filho, os valores seculares ou os valores domiciliares, os valores do lar. Fora isso, a prioridade de educação para o seu filho tem que ser a educação das virtudes da alma do seu filho. E óbvio, você precisa saber quais são, você precisa saber buscar quais são para poder aplicar isso no seu filho insistentemente, constantemente. Vamos falar um pouquinho dela agora? Sim. Tomás de Aquino acreditava que existiam 4 virtudes fundamentais. Ele dividia naquela terminologia que não vem ao caso decorar, sequer anotar, as virtudes teologais. Aí você tinha aquelas virtudes que são infundidas por Deus. Por exemplo, a fé. Ninguém começa a ensinar a fé. A fé ela é recebida como dom de Deus. Mas você tem as virtudes cardeais, ou as virtudes fundamentais, das quais iniciam-se e desenvolvem todas as outras. Para ele eram 4, a justiça, a prudência, a fortaleza e a temperança. Não precisa decorar isso agora, mas meu objetivo principal aqui não é jogar esse excesso de informações, como de fato eu estou até fazendo, mas é pelo menos apresentar o assunto para que alguém que não estiver ainda acordado possa acordar para a sua própria vida e acordar para o que está fazendo com o seu filho. Muito do que eu estou dizendo aqui, não as virtudes, está no livro do reverendo Solano Portela, o que estão ensinando aos nossos filhos. O reverendo Solano Portela esteve aqui visitando a gente, acho que foi em 2021, talvez, não lembro. O que estão ensinando aos nossos filhos, um excelente livro. Um outro excelente livro também nesse caminho é Adoração no Lar, na Igreja e na Escola, do reverendo Felipe Fontes. Ele foi meu professor lá no mestrado lá do Andrew Jumper. Tem esse livro, Adoração na Igreja, na Escola, na família, na igreja, em casa, na igreja e na escola. Sim, seguindo. Então, vou falar rapidamente aqui sobre as virtudes naquela proposta, tá? Apresentar. A virtude da justiça, todos sabem o que é justiça, apesar de terem dificuldade de explicar. Ora, se todos nós, se os nossos filhos aprendessem a ser justos, pessoas justas, o mundo viveria em paz, não é verdade? Só por isso, só com isso, não é muito difícil demonstrar que isso deveria ser prioridade. Muito em cima do inglês, do francês, da matemática, da ciência, da história e da geografia. O ensino da justiça deveria ser um treinamento intenso e básico por uma proposta educacional decente, né? Talvez poderia ser na Grécia Antiga, na Paideia, né? Eles educavam seus filhos baseados na Ilíada e na Odisseia, onde aprendiam as virtudes, né? Mas a nossa, cristã, ela é totalmente superior à paideia grega. Alguns homens do passado entenderam isso, né? Alguns que nós temos ojeriza, que são os católicos romanos, no passado, aprenderam isso e desenvolveram um projeto educacional muito bacana, os jesuítas. Quando eu estava lá em São Gabriel da Cachoeira, lá você via, né, o quanto homens de Deus no passado enfrentaram toda uma floresta amazônica para desenvolver um sistema educacional lá em cima, um negócio impressionante. Eu não vejo essa força motivacional da igreja evangélica hoje. A gente está relegado a... Você vê os colégios, aqui tem em Bauru o Colégio Batista. Não é culpa, digamos assim, do colégio, mas ele tem a proposta pedagógica do que ele pode ter, né, com um carimbo ali do MEC. Né? Então, nós não podemos deixar os nossos filhos sendo educados por essa proposta. Por mais que eu agradeça a escola, eu coloquei minhas filhas na escola adventista, né? Uma teologia em que eu repudio teologia adventista. A minha esposa se preocupa bastante, né? Quando eles começarem a aprender teologia, a doutrina, o que vai ser deles. Vamos ver, meu amor, mas pelo menos eles estão lá na hora que eu estou trabalhando. E estão ali ensinando minha filha ali a matemática, o português. E é isso que eu espero deles. Vocês estão entendendo? É isso que eu espero da escola. Muitos hoje em dia estão despertando para isso, estão desenvolvendo o homeschooling. Ótimo, excelente oportunidade. Entenderam o ponto principal. Entenderam que o principal é ensinar isso aos filhos e não
conhecimentos e habilidades, aí você vai pedir ajuda para uma professora que saiba ensinar bem a física, bota o filho lá no Kumon, né, onde quer que seja. Mas a filosofia mental, como alvo, como, né, o seu processo em que você vai estar colocando ao seu filho, é esse, e não entregar, relegar as pedagogias do presente. Uma outra virtude que é fundamental é a temperança. A temperança ela tem a ver com moderação. Para você decorar, eu decorei como tempero, né? Uma coisa bem temperada. É a capacidade de moderar-se nos seus desejos, nem sendo ascético, nem tirando todos os seus desejos e nem sendo exagerado, mas conseguir o equilíbrio entre os seus desejos. Quem aqui gostaria de controlar os seus desejos? É muito difícil, porque normalmente a gente desperta para isso tarde demais. Eu despertei para a necessidade de controlar os meus próprios desejos com 31 anos de idade, foi quando eu me converti. Quisera eu nascer aprendendo isso. É justamente isso que eu tento fazer, ou eu e minha esposa tentamos fazer com os nossos filhos, a todo momento, custe o que custar, independentemente de qualquer outra coisa. Exemplos básicos, né? Tenho 2 filhas pequenas, uma delas, a Vanessa, tem um pouco mais de dificuldade de comer, ela come pouco. E é mais seletiva na comida, né? A outra, a Vitória, já é um pouquinho mais grandinha, e agora ela iniciou uma fase de comer desesperadamente, né? Ela sempre teve essa punção pela comida, ela veio de uma tribo indígena, não tinha comida onde ela vivia. Então, o primeiro dia que eu coloquei ela sentada na mesa, ela já devorou um frango, comeu o osso. Eu até me assustei, até filmei, assim, falei, cara, que coisa interessante. E parece que ela ainda não abandonou essa ânsia dela. Então, ela bota um prato, ela estava comendo mais do que minha filha mais velha, né? Então, quando a gente reparou isso, encerrou, acabou, você vai agora, a partir de agora, controlar a sua alimentação. É simples assim. Agora, eu fico imaginando quantos pais têm medo de fazer isso com os filhos. Não, ele vai traumatizar meu filho. Acho que parece que algum psicanalista aí andou infiltrando as nossas igrejas, ensinando que os filhos estarão traumatizados se você disser não para ele. Se você controlar, se você impor regra e ordem na sua vida. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. O filho tem que aprender, desde cedo, a controlar os seus desejos. A saber que ele não precisa fazer aquilo que ele quer fazer. Tem muito pai que diz, né? Por que você fez isso? Por que você deixou o seu filho fazer isso? Porque ele queria. Puxa vida, gente. Gente, os desejos dos filhos nunca podem estar em detrimento dos desejos dos pais, da ordem dos pais, jamais. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, um pouco mais à frente. Então, a temperança é isso. Temperança é controlar os seus desejos e conseguir condicionar o próprio coração a até, olha o que eu vou falar, até desejar, não desejar. É difícil de entender, mas uma chave para a vida seria essa, né? Se a gente pudesse desejar, querer, não querer o que não é santo, o que é ruim. Você já orou pedindo isso? Senhor, me ajuda a não querer mais o que eu quero? Não, você ora pedindo para que Ele satisfaça os seus desejos, não é verdade? Me dá isso, me dá aquilo outro, me dá, eu quero aquilo, eu quero não. Senhor, me ajuda a não querer mais. Então, a temperança ela tem a ver com isso, ensinar o seu filho a não querer as coisas não santas, né? Aquilo que desvirtua a glória de Deus. Porque a gula, ela não... você não pode exagerar na comida para a glória de Deus, né? Quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Não tem como você beber alguma coisa ilícita, por exemplo, para a glória de Deus. Eu gosto de tomar uma cervejinha. Eu também gosto, sempre gostei a vida inteira. Mas eu tenho dificuldade de tomar uma cerveja para a glória de Deus. E se eu tenho que fazer tudo para a glória de Deus, eu orei um dia pedindo, Senhor, me ajude a não desejar mais isso, porque eu tenho dificuldade em ver como isso floresce a tua glória. Mas, no que vou entrar nesse mérito não, que senão eu já vou arrumar uma briga aqui com metade da igreja. Não é proibido nada disso não, tá, gente? É só um argumento. A fortaleza. Se você se mostrar fraco no dia da angústia, é porque sua força é pequena. Provérbios 24, 10. Fortaleza é a virtude dos fortes. Deixa eu ver meu tempo aqui. Fortaleza é a virtude dos fortes. Daqueles que, por um ideal que vale a pena, são capazes de enfrentar os maiores sacrifícios. Você educa o seu filho na virtude da fortaleza, para que ele seja forte. Seja forte. Não, nossos filhos são fracos. Nossas crianças são fracas. Por que elas são fracas? Porque senão eu vou traumatizar ela. Coitado. Alguém aqui ensina ao seu filho
almejar ser um grande herói, eu dei o exemplo aqui da Ilíada e da Odisseia. Na Ilíada e da Odisseia tem a história lá do Heitor e do Aquiles, né? Uma história muito bonita. E o jovem grego, ele ensinava, ele aprendia, ele desejava a ser como o Heitor. Engraçado que na história o Heitor, ele vai se confrontar com Aquiles e ele sabe que ele vai perder a briga. Ele sabe que ele vai perder a luta e provavelmente vai morrer. Mas ainda assim, ele desafia o Aquiles para lutar. Pela nobreza do ato heróico que ele está fazendo. Ele está ali lutando pela honra da família dele. Ele está lutando pela honra da pátria dele. Ele está lutando por um alvo nobre. Gente, olha que coisa inimaginável para as nossas crianças. Almejar uma vida alta, nobre, com as coisas nobres da alma, com as coisas mais elevadas da alma. Qual aqui é a criança que sonha em ser um super-herói? Não porque tem superpoderes, mas porque um dia vai ter oportunidade de salvar a humanidade. Se você perguntar para uma criança assim, por que você gosta do Homem de Ferro? Porque o Homem de Ferro é o mais legal. Ele tem o poder tal, ele tem o poder tal. Né? Por que você gosta do Lanterna Verde? Porque o Lanterna Verde é mais legal. Né? Um herói é alguém que não é legal, ele é alguém totalmente inatingível, que exprime a mais sublime e máxima das virtudes, com motivações nobres. Por isso que a gente tem que ensinar nossos filhos a almejar serem grandes heróis. E nós temos diversos heróis do nosso passado, e a nossa Bíblia é recheada de heróis aos quais os nossos jovens precisam querer segui-los. Uma coisa interessante também da virtude da fortaleza é que você pode comparar ou confrontar ela também com a pedagogia moderna. Existem muitas, diversas, não só uma. Não vou citar o nome de alguma aqui, porque de repente tem alguém que goste dessa, etc., e se sinta constrangido. Mas veja o meu argumento. Existem muitas pedagogias cuja abordagem principal é fornecer ao aluno estímulos para que ele aprenda melhor. Certo? Estímulos para que ele aprenda melhor. Diversas abordagens pedagógicas trabalham com esse sentido. Por quê? Porque existem diversos artigos científicos que provam, e de fato, é um fato, que a criança aprende mais e melhor com prazer, brincando. Então, lá a criança tem uma tarefa de matemática, ela não quer fazer, está chato para ela. Então, nessas abordagens, você oferece um estímulo para essa criança. Sei lá, você chama o Cebolinha da Turma da Mônica que vem lá assinar a criança a fazer a tarefa de matemática. A criança, que legal, ela vai pegar e ela vai passar a gostar da matemática e gostar de fazer a tarefa. E ela vai aprender a tarefa. Com uma pesquisa científica, com uma proposta pedagógica, o único objetivo e o principal e a maior dificuldade é fazer com que a criança aprenda mais e melhor. Todavia, vocês perceberam que neste sentido escapou ali dos dedos desse projeto pedagógico a grande oportunidade de colocar na criança e desenvolver na criança a virtude da fortaleza, que é aquela virtude que faz com que os nossos filhos façam aquilo que eles não querem fazer. Então a criança ela se tornou uma especialista em fazer aquilo que lhe dá prazer, ela se tornou uma especialista em fazer só o que ela quer fazer e uma incompetente em fazer o que ela não quer fazer. Então, como princípio, é isso que você está ensinando em criança. Que ela precisa aprender mais e melhor, fazer o que lhe dá prazer e jamais fazer o que é chato. Vocês conseguem perceber que é o inverso da verdadeira educação e daquilo que é prioritário para a alma da criança. É por isso que e eu me incluo nessa, porque eu fui criado também assim, nós nos transformamos em grandes aleijados espirituais, aleijados emocionais. Por quê? Porque ninguém estava preocupado com as virtudes da alma quando eu era pequeno. Estava preocupado em que eu aprendesse matemática, inglês, e eu aprendi bem. Matemática, física, inglês. Com 31 anos, depois que eu me converti, eu tive que correr atrás do prejuízo. E aí, mas isso não significa dizer que eu era desonesto, não, nada disso, não é esse ponto que eu estava falando. Mas meu espírito, a minha alma, não estava preocupada, não foi desenvolvida para a nobreza que é
a busca pela glória de Deus. Então, isso é a virtude da fortaleza. Uma outra virtude é a prudência. Uma prudência, bem grosso modo falando, prudente vem de providere, tanto prever como prover. É estar atento, observar o futuro, medir todas as coisas, saber como alcançar os objetos do seu desejo. Mais uma vez falando, eu não vou me aprofundar em cada virtude, porque eu não tenho tempo para isso, mas é só uma apresentação. Da virtude da prudência, eu queria destacar, vamos ler o Provérbios ali, né? Vocês ingênuos entendam a prudência, vocês tolos entendam a sabedoria, Provérbio 8:5. A prudência, ela está muito ligada à virtude da ordem, e é a ordem que eu vou dar um holofote aqui até que acabe o meu tempo. Virtude da ordem. Como eu disse, deixa eu tomar uma água aqui. Como eu disse anteriormente, nós que viemos com o pecado original, intoxicados por ele, totalmente corruptos, nós viemos ao mundo absolutamente desordenados, psiquicamente, porque nós somos desligados de Deus, e até que nós religuemos a Deus, nós estamos completamente desordenados. Por isso que somos completamente confusos psicologicamente. Alguém aqui não é confuso psicologicamente? Glória a Deus se tiver alguém aqui que não seja. Eu sou, todos nós somos bastante desordenados. Nossa alma é uma verdadeira confusão. A virtude da ordem, ela estimula o homem, a ordenar-se. E um dos princípios da virtude da ordem é a ordem externa, para que a ordem interna, essa prioritária, seja ordenada. Você percebeu quando seu armário está bagunçado, sua cabeça fica meio confusa também? Sua casa está bagunçada, sua cabeça fica transtornada? É mais ou menos, bem assim, bem grosso modo falando, é mais ou menos isso. A ordem externa influenciando a ordem interna. Esse mundo, ele é um mundo ordenado, apesar de sofrer as influências do pecado original, ele foi corrompido pelo pecado original, mas ele não é um mundo caótico, ele é um mundo ordenado. Existe ordem no mundo, existe ordem nas estrelas, no sol, na lua, na terra. Você consegue observar a ordem da natureza, né? A biociência lida muito com isso. Então, a virtude da ordem é buscar, dentro do lar, esta mesma ordem que você observa na criação divina. Para que, aí a boa notícia é que não só os filhos, né? Mas a própria família e você mesmo, colocando isso em prática, passa a se ordenar. Então, é muito mais importante, né, um lar ordenado do que qualquer brinquedo pedagógico que você possa colocar no seu filho. Quando eu falo em lar ordenado, né, para que a imaturidade do filho, né, conforme eu falei antes, ela seja desabrochada, e tudo isso, essa ordem, ajuda o filho a observar algo além de si mesmo. A própria necessidade da ordenação impõe ao filho a obrigação de sair de si mesmo e preocupar-se com outras coisas. Só um parêntese aqui, né? Talvez alguém aqui se julgue incapaz de ordenar o próprio lar, porque é bastante desorganizado, né, internamente. Mas não pense assim não tem necessidade nenhuma de ninguém pensar assim não. Nunca é tarde para mais tarde, não é verdade? Mas, como eu afirmei no início, é impossível você colocar qualquer dessas virtudes em prática sem entender todo o fundamento antes. É por isso que eu me preocupei muito mais, 80% dessa aula aqui foi fundamentos, para então gastar com a prática, e aí essas atitudes práticas vocês podem pesquisar. Depois, quem sabe um dia eu vou ter outra oportunidade de falar sobre esse assunto, né? Me mandam, eu obedeço aqui, né? Eu sou soldado. Então, ordem na estrutura familiar. Primeira coisa, um lar, ele é composto por um pai. Quem é o pai? É um homem. Hoje em dia tem que dizer isso, bem claro, né? Porque não está tão claro mais assim. Então, o pai, ele é o homem da casa. E o homem da casa é auxiliado pela sua esposa. O pai, o homem, governa o lar. Ele manda e desmanda. O pai que imprime, impõe e oprime a sua família para que a família cumpra os seus desejos, pode ser chamado de tirano. Um pai que coloca na sua família o governo e imprime na sua família os desejos, não dele, mas os de Deus, os de Cristo, esse é um verdadeiro homem.
E o pai é o homem da casa. É aquele qual a família vai olhar e vai falar, lá está a direção. E o pai vai apontar, a direção é lá, é Cristo. Então vamos obedecer a Cristo. É necessário que nesse lar obedeçamos a glória de Deus. Visamos a glória de Deus. Quem é esse responsável? Olha o tamanho. Então eu quero mesmo tirar um pouco do peso que está nas minhas costas e dividir com alguém, porque carrega comigo aí também junto. Né? Os pais carregam esse peso junto comigo. Mas meu pai, ele morreu, abandonou lá, e agora? Eu não sou mais uma família? Você vai continuar sendo uma família, mas saiba que a sua família não está na estrutura ideal. Simples assim, você agora tem que correr atrás do prejuízo. O ideal, a regra, não se faz com exceções. Mas exceções são exceções à regra. Deu para entender? Existem exceções, que é a família sem a mãe, sem o pai, o filho que é criado pela avó, existem as exceções. Mas a regra não se faz com exceções. Exceções são exceções à regra. E a regra, o ideal, é a família com o pai e a esposa, auxiliando o seu marido para que o lar seja administrado para a glória de Deus. Tá? Ponto pacífico? E os filhos? Os filhos obedecem aos pais. Quem manda são os pais. Quem obedece são os filhos. Minhas filhas sabem disso muito bem. Quando elas mandam em alguma coisa, quando elas falam alguma coisa, a gente dá até risada, né? Aí lá em casa tem o caderninho dos desejos. Pai, hoje de tarde a gente vai no shopping. Tá. Pega o caderninho do desejo aqui, anotado. A Vanessa hoje quer ir no shopping, ponto. Mas não vamos, tá? É só para anotar, só para controle. Irrelevante. Quem manda, se a gente vai no shopping, sou eu. É simples assim. Se bem que as minhas filhas, elas nem ousam fazer escândalo, né? Mas já viu que o pai faz as coisas que o filho quer porque o filho fez escândalo na rua, né? Eu quero pirulito. Compra o pirulito para esse menino. Isso aí é a mais velha manobra da manipulação, né? Toda vítima da manipulação, ele é vítima da manipulação porque tem ou uma necessidade ou uma obsessão. Se você tem uma necessidade ou uma obsessão, você vai ser manipulado. O manipulador, ele vai te oferecer a sua necessidade ou a sua obsessão. É isso que o filho faz. Ele oferece para você o desejo da sua obsessão, da sua necessidade. Normalmente, qual é a necessidade do pai? É a paz, é o silêncio. O filho, então, manipulador, quebra o silêncio, grita, berre. Então, o pai manipulado, ele é seduzido pela arte manipuladora do seu filho e faz a vontade do filho. Né? Isso é uma aberração na educação das virtudes. É uma aberração. O filho não controlou os desejos, o filho não desenvolveu a virtude da fortaleza e o pai, coitado, desestruturou o lar quando isso aconteceu. Eu fiz porque ele quis. Então, na minha família, a piada é essa, né? Eu quis. Você quer? Legal. Não. Não tenham medo de falar não para o filho de vocês. Eles não vão deixar de amar vocês porque você disse não. Não perguntem isso na minha frente, não, mas pega minha filha escondida, vê se ela ama o papai. Eu não tenho dúvida que ela me ama. E eu falo muito não para ela. Se a psicologia positiva tivesse certa, os 10 mandamentos não começariam com não. Não matarás, não adulterarás, não. Educar é tirar a pessoa de um caminho e negar este caminho para outro caminho. Isso é educar, né? Transformar. Então, para que você não fale, grava essas duas palavrinhas aqui, ó, autoridade e amor. Autoridade e amor. Essa é a tarefa dos pais, tratar os filhos com autoridade e com amor. Experimenta tratar o seu filho só com autoridade e sem amor. Você criou um monstro. Experimenta criar o seu filho com amor, sem autoridade. Você criou outro monstro. Agora, junta as duas coisas, tá? Autoridade e amor. Você experimentou dizer não para o seu filho, depois dar um longo abraço e um beijo carinhoso nele? Você demonstrou ali a autoridade e amor. Não porque eu te amo. Me dá um abraço aqui, meu filho. Por fim não, vou falar um pouquinho sobre a ordem material, naquele sentido da ordem externa. Que hora que acaba aqui, pastor? Que hora que acaba? 11h30, já passei 4 minutos. Desculpa, gente. Só vou falar bem rápido, então, depois a gente vai entregar a apostila para vocês. Tudo isso que eu falei está transcrito na apostila, nos slides também. Vocês vão receber no grupo lá, tá? Nessa apostila vocês vão ver sobre a ordem material, que é ordenar
a parte física da sua casa. Então, a criança vai ter lugar certo para colocar as roupinhas dela sujas, o materialzinho dela de escola, toda a ordenação material na mente, vai ser impingida na mente da criança quando você começa a ordenar o seu lar. Tudo certo no lugar certo. Lugarzinho dela da escova de dente, lugarzinho dela para escovar o dente, lugarzinho para guardar os livros, o lugarzinho para colocar a mochila, para colocar a roupa suja, para pegar o chinelinho, ordem material. A gente poderia falar mais sobre isso, mas meu tempo estourou. Temos a ordem afetiva, já falei muito bem sobre a ordem afetiva. Um exemplo da ordem afetiva é você impingir na criança o gosto, o prazer, o desejo pela sabedoria, pelo bom e pelo belo. Tudo que é bom, tudo que é belo. Lá em casa a gente começou há um tempo, desde que as crianças vieram e nós aprendemos essas coisas, a tentar colocar na mente das crianças, no coração das crianças, a música clássica. Por que a música clássica? Porque é a música mais bela, com a harmonia mais bela, mais próxima da divindade, do belo, do amor ao belo. Então elas hoje desejam. Não tem dia na escola que a gente leva ela para a escola assim que ela fala, papai, toca Mozart, Chopin, Bach. Elas conhecem e gostam e pedem. E pede, desejo. Percebeu o desejo? Desejo. Não tem problema você colocar a sua filha para escutar 3 palavrinhas. Né? Mas veja que, musicalmente falando, a diferença de 3 palavrinhas e o Ramones, vocês lembram da banda Ramones? Da década de 80, só para quem é mais velho. Ramones tem 3 acordes, por isso que fez sucesso. Né? 3 palavrinhas é a mesma coisa. 3 palavrinhas. Isso mexe com as partes baixas da alma, com a parte carnal, com o ritmo, com a ritmação. Diferente da música clássica, que mexe com as partes altas, com a amplitude da harmonia musical. Por isso que nós colocamos nossas filhas para fazer aula de piano, para tentar tocar igual o pastor Rodrigo um dia e conhecer a parte bela, as coisas belas da musicalidade. Tudo isso para que a sua ordem afetiva seja desenvolvida. Pode ser que elas tenham dificuldade em aprender tudo isso, mas eu estou tentando, gente. Eu estou tentando. Eu tenho que tentar. Essa é a nossa obrigação como pai. E por fim, tinha a ordem temporal. O tempo também é muito importante. Mas vale uma rotina estruturada no lar do que 1 milhão de brinquedos pedagógicos. Rotina, ordena temporalmente a criança. A criança tem muita dificuldade de entender a cronologia do tempo. Para a criança, mês que vem e amanhã é a mesma coisa. Né? Abraão, Moisés, Jesus, Davi, todo mundo foi coleguinha. Né? Para a criança, não consegue. Mas, por causa da confusão mental que ela tem, você ordenando o tempo, a rotina, hora certa, para fazer as atividades certas. Lá em casa tem o quadro da rotina. Um quadro assim, com toda a rotininha dessa. Agora eu vou chegar, vou tirar a roupinha, depois eu vou almoçar, vou escovar o dente. De noite, vou tomar banho, pedir a bênção para o papai, ouvir uma historinha e dormir, 7h30 da noite. Todo dia no mesmo horário, fazendo as mesmas coisas, exatamente as mesmas coisas. A criança se ordena no tempo, se ordena na matéria e se ordena nos desejos também. Eu observei já várias coisas, meu tempo já estourou. Alguns exemplos eu poderia dar de observação dessa ordenação. Ninguém pode falar que minha filha é mais agitado, meu filho é mais isso, meu filho é mais... Todo mundo acha que seu filho é mais alguma coisa do que os outros. Né? Existem alguns que realmente são mais, existem outros que não. Minhas filhas vieram da tribo, são índias, mais agitadas, que para mim eu tinha recebido as mais agitadas do mundo. A Vitória ia dormir e dava cambalhota de noite. Eu orava, porque se for alguma coisa ruim, tira dela, porque eu nunca tinha visto isso na minha vida. A criança dá cambalhota, literalmente, dava cambalhota à noite. Né? O que é isso? Não é um espírito maligno, mas é uma desordenação intensa psicológica, material. E a nossa luta é para que ela seja ordenada. Que Deus abençoe, muito obrigado pela atenção.